السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, muito em particular com o capítulo relacionado com al-janaza. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar sobre o enterro, o dafan, que é feito do ente querido, do nosso familiar e conhecido que perdeu a vida. Diz: وَيُسَنُّ, e é sunnah fazer uma cova profunda, aproximadamente 2 metros. وَأَنْ يُوَسِّعَ, e ampliar, não deve ser muito estreita e não tão larga, deve ser profunda e larga. E existem 2 formas que são conhecidas e famosas. A primeira é conhecida como al-lahd, a segunda como al-shiq. Al-lahd e al-shiq. Al-lahd é feita uma cova dentro da outra cova, ou por outras palavras, é feita uma cova, uma entrada, uma espécie de gaveta. Cava-se a terra e depois na lateral faz-se uma entrada. Não tão profunda, só para colocar o corpo sobre o seu flanco. Esta é a primeira forma. A shiq é perfuramos a terra e depois fazemos um outro buraco, mas no meio. Al-lahd é feito na lateral, a shiq no meio. E o melhor, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é al-lahd. Diz: al-lahd lana wa shiq li ghayrina. Al-lahd é para nós, wa shiq li ghayrina, e o shiq para os outros. Mas os nossos sábios dizem que depende muito do nosso solo, da nossa terra. Portanto, nós que devemos analisar o que é melhor para os nossos mortos. Acredito que nem sempre o al-lahd é melhor e nem sempre que o al-shiq é melhor. É preciso analisar. Cada cidade tem o seu solo, um pouco mais árido, outro que com muita facilidade acaba desabando. Então é preciso analisar, mas de princípio o al-lahd é melhor. E coloca-se o morto sobre o seu flanco, do lado direito, a sua face virando para o qibla, e depois fecha-se essa entrada com quê? Com blocos, com areia molhada. Podemos usar também madeira, tábua, e depois fechamos toda ela com areia, a mesma areia que foi tirada, voltamos a colocar. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر
Depois de colocar a areia, devemos elevar até um palmo. Até um palmo e colocar no formato de uma corcova. Corcova é aquilo que nós vemos no camelo, a parte de cima, como é. Então, o mesmo fazemos com o qabr. Não elevamos muito, aproximadamente a um palmo, e depois colocamos no formato de uma corcova, para as pessoas saberem que trata-se de uma sepultura. E não há problema em colocar uma pedra, uma madeira, para sinalizar. E é haram fazer construções sobre a sepultura. Não podemos fazer um quarto, depois colocamos lá tapete, embelezamos com mármore, conforme vemos em muitas cidades. Tudo isso é haram. E é por isso que diz que وَيُحْرَمُ أَيْضًا إِسْرَاجُ الْقُبُورِ. Não podemos colocar lâmpadas, iluminar a sepultura. Não faz diferença. O que faz diferença agora são as ações. Você, por mais que embeleze por fora, se ele não tem boas ações, não vai mudar nada. O que vale agora é lá dentro. Então, este dinheiro que você quer gastar para embelezar a sepultura do seu pai, do seu familiar, leva este dinheiro e dá sadaqah em nome dele. Leva este dinheiro e dá de comer aos pobres, com a intenção de Allah subhanahu wa ta'ala beneficiar ao seu familiar. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. E é detestável também escrever, excepto o necessário. Alguns sábios abrem, uns dizem que é proibido definitivamente, outros dizem que devemos escrever o necessário. Não hoje, subhanallah, placas enormes. Nasceu no dia tal, o nome dele é esse, trabalhava na Imosa, tinha 6 filhos, os nomes são esses, mas isso, a esposa, isso, mas isso não faz parte do Islã. A sepultura deve ser uma coisa simples. Hoje, nós quando entramos nos nossos cemitérios, quase que não há diferença entre o lado dos muçulmanos e o lado dos cristãos. Não há diferença. Nós vemos túmulos, mashallah, enormes, com teto. Do lado dos cristãos também. Rosas desse lado, rosas do outro lado. Não há diferença. Entram na Google e vejam o cemitério de Al-Madina, Al-Munawwara, como está. Lá onde estão as pessoas mais piedosas, as esposas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudo simples. Foi assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam instruiu-nos. E é haram também andar sobre uma sepultura. Por vezes nós não temos este cuidado. Só queremos chegar até o local onde será enterrado o nosso familiar e pisamos aqui, pisamos ali e não há preocupação. É haram subir propositadamente sobre uma sepultura, andar, sentar. O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou veementemente este acto. Portanto, depois de colocarmos areia, podemos colocar uma sinalização, depois cada um de nós deve fazer dua individualmente, pode levantar a mão. O profeta sallallahu alaihi wasallam também levantou
mas individualmente. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder firmeza, cada um individualmente. Wallah, esse nosso irmão esteve do nosso lado, sempre apoiou a verdade, sempre apoiou os nossos ulama. Wallah, concede a ele firmeza. Wallah, proteja ele de todos os castigos. Abra para ele uma janela no paraíso, individualmente, cada um. Agora, recitar Suratul Fatiha na cabeça, depois vai para os pés, Amana Rasul, depois no meio Ayatul Kursi também não tem nada sobre isso no Corão e na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. O Profeta só diz: Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit. Pedir perdão, implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar individualmente. E vejamos que o Profeta sallallahu alaihi wasallam poderia muito bem ter feito o dua em congregação. Tratava-se de um profeta, mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele poderia muito bem erguer as suas mãos e os companheiros dizerem Amém. Ou não? A probabilidade seria maior de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o dua, mas isto não consta. O que consta é que o profeta ordenou que cada um deles fizesse o dua individualmente para a pessoa que foi enterrada. Portanto, não existe nenhum sura, não existe nenhum dua específico. Depois de enterrarmos, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós também a apresentação de pésames e condolências. Proferir boas palavras no sentido de consolar, tranquilizar, é normal. Todo aquele que perde o seu familiar, o seu filho, o seu pai, está abalado naquela situação. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos sempre a estar ao lado daqueles que estão em dificuldade. Daqueles que estão em dificuldade, ainda que seja com uma palavra de consolo. Não é necessário que seja falecimento. Você, quando encontra seu irmão e vê que ele está em dificuldade, está preocupado, está angustiado, o Nabi sallallahu alaihi wasallam instruiu-nos a consolar. Não se preocupa, Allah vai facilitar. Não se preocupa, Allah vai abrir as suas portas. Quer dizer, uma palavra muda o estado da pessoa. Se calhar aquela palavra foi motivo de ele não cometer suicídio. Não pode ser. Ele já estava prestes a cometer um suicídio, mas você aproximou-se e consolou. Que olha, não se preocupa, irmão. Allah vai abrir as portas. Não falta muito. Fica firme. Então, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam instruiu para nós a ta'ziya, condolências, a apresentação de pésames. Quando a filha do Profeta sallallahu alaihi wasallam enviou um mensageiro a informar ao Profeta que o seu neto ou a sua neta havia perdido a vida, o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: irji' ilayha fa akhbirha, volte, regresse até ela e informa-a anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Que tudo que Allah leva é dele. E tudo que Allah dá também é dele. Aquilo que está contigo é de Allah. Aquilo que estava contigo e foi levado também é de Allah. Portanto, são palavras consoladoras. Que olha, nada é seu. Da mesma forma que quando nós emprestamos uma caneta e queremos de volta, a pessoa pode reclamar: emprestou-me, agora está a levar de volta. Não pode. O mesmo sucede. Tudo que nós temos pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, sempre que você está em dificuldade, perdeu a sua riqueza, perdeu o seu familiar, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta.
Tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. E tudo diante de Allah tem um tempo fixo. Tem um tempo fixo. Sabe, você por mais que gaste milhões de dólares para comprar um relógio, um carro, aquele relógio, aquele carro tem um fim. Você fica satisfeito que, olha, pode durar, dura, mas tudo tem um fim. Tudo tem um fim. E Allah determinou: فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Então, o inteligente o que deve fazer? الصبر والاحتساب. Sabr, você pacientar. Porque se você não tiver paciência, vai fazer coisas de loucos. Vai fazer coisas de loucos. Então, deve ter paciência. وَلْتَحْتَسِبْ. Esperar que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense por esta paciência. Por esta paciência. É o melhor que a pessoa pode fazer quando é afligido por uma dificuldade. E também o recomendável é a pessoa ir a casa, não é necessário, não é imperioso que seja em casa. Se encontrar no masjid também é válido. Se encontrar no masjid, encontrou no mercado, apresentar as suas condolências, os seus pésames, é suficiente. E não faz parte da sunna também, logo depois do enterro ou durante os 3 dias, as pessoas sentarem todas elas juntas, recitarem o Coran, cozinharem, depois comerem juntos. Tudo isso não consta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Não consta que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram. Aliás, tem um hadith de Jarir al-Bajali radiyallahu anhu, onde ele diz: "Kunna nu'iddu al-ijtima'a ila ahli al-bayt wa sani'ati at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyaha", que nós costumávamos classificar como an-niyaha. An-niyaha foi censurado e condenado bastante pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A niyaha é uma forma de expressar insatisfação pelo decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele disse que nós costumávamos classificar aqueles que sentassem juntos após o falecimento e cozinhassem e chorassem juntos como a niyaha, que é uma coisa que não é louvada. Não é louvada e não faz parte do Islã. E o sunnah, o recomendável, se você não faz parte dos familiares próximos, é apresentar condolências uma única vez. Uma única vez. Não é quando mora alguém, você diz: já encontrei a oportunidade de tomar chá. Depois de todos os salados, você está em casa dele. Isso já não é condolências, tem que mudar os familiares. Tem que mudar. Então, uma única vez é suficiente. Agora, se trata-se de um familiar próximo, não há dúvida que pode e às vezes deve estar com mais constância. E também não é sunnah as pessoas irem comer em casa da família enlutada. O sunnah é cozinhar e enviar. Cozinhar e enviar. Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum ou atahum ma yushghiluhum. Quando faleceu Ja'far, o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, irmão de Ali radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas: cozinhem e enviem para a casa de Ja'far, porque eles estão ocupados com a preocupação com o falecimento. Então alguém pode levantar a questão: mas qual é a diferença? Se eu estou a levar minha comida, não vou comer comida deles, vou comer minha comida junto com eles, até eles vão tirar proveito da minha comida. Qual é a diferença de só enviar? Aqui nós estamos a falar dos familiares próximos. Familiares próximos podem estar, não há problema.
Próximo também não é aquele. Não, era primo de minha prima. Familiar próximo. É teu sobrinho, é seu tio. Qual é a diferença de enviar e cozinhar e ir comer junto? É que a logística também requer custos e incomoda os familiares. Os familiares têm que se preocupar com mesa, com cadeira, com pratos, com copos, arrumar a mesa, e depois de comer todos saem. Quem fica a arrumar as cadeiras? Quem fica a lavar os pratos? Quem fica a lavar os copos? Tudo isso vem ainda acrescentar a dor deles. A pessoa, quando está em dificuldade, faleceu o seu familiar, a tendência é quer ficar a sós, sossegado, sentado. Agora nós vamos para lá. Eles que têm que pôr mesa, lavar os pratos. Portanto, o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam é enviar a comida. Envia a comida. No dia seguinte vai buscar a sua panela. Isto que é o recomendável. E não há problema em chorar, aquele choro normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam também chorou. É normal. Nós somos seres humanos. A tristeza domina o nosso coração. Portanto, não há pecado em chorar. O pecado é a pessoa fazer escândalos. O pecado é a pessoa fazer escândalos. Tem pessoas que rebolam quando ouvem que, olha, faleceu seu pai, faleceu seu marido. Rebolam no chão, dão-se chapadas, rasgam a roupa. Tudo isso sucede. Ou proferem palavras que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah fez isso comigo, Allah foi injusto, Allah fez isso. Palavras que podem conduzir ao kufr. Portanto, podemos chorar, é normal, mas o haram é nós fazermos atos e proferir palavras que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Resumidamente é isso. Terminamos com o Kitab al-Janaza e assim terminamos com o Kitab al-Salah. Kitab al-Salah, depois vem qual capítulo? Depois do Salah. Esse tudo foi Kitab al-Salah. Alhamdulillah, já aprendemos tudo isso. Falta essa parte para acabar este volume. Ainda tem outro volume, inshallah. Mas este foi Kitab al-Salah, depois vem o Kitab al-Zakat. Que Allah conceda a todos nós força e oportunidade de ensinar a sua religião. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.